Salve, salve minha galera maravilhosa! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, mais uma aula aqui do professor Pablo Jamil, que você já deve me conhecer de algum lugar dentro das redes sociais. Ou lá no YouTube, dentro do meu canal do YouTube, ou pelo canal do Focus Concursos, ou pelo meu Instagram, se você não segue ainda, @Prof. Pablo Jamil, que todo dia dica de língua portuguesa lá, ou na minha página do Facebook, certo? Então, o negócio é o seguinte, se você ainda não assistiu uma aula minha, cara, para o que você está fazendo e assista essa aula agora. Pablo, quero saber com o que você vai trabalhar neste momento. Eu separei um conteúdo muito legal para trabalhar agora. E esse é um conteúdo interessantíssimo porque as bancas examinadoras começaram a cobrar, tá? Pablo, que conteúdo é esse? Vou jogar agora na lata, aqui ó, variação linguística. Variação linguística, na realidade, é um conteúdo que nós estudamos dentro de linguística. Por alguma razão, alguns gramáticos começaram a trazer esses conceitos de variação linguística para os livros de gramática, certo? Para trazer para o leitor comum, o leitor regular, o conhecimento relativo à variação, perfeito? Daí você vai falar assim, beleza, Pablo, e eu preciso saber que tipo de banca cobra variação linguística? A banca AOCP. Inclusive, já vou mencionar aí, no concurso, tá, da Polícia Civil do Espírito Santo, você tem questão sobre variação linguística. Tá lá no edital. E eu resolvi trazer aqui uma aula para explicar alguns conceitos. Conceitos muito importantes que você precisa conhecer. Afinal de contas, não só na hora de você resolver uma prova, né? Em outros momentos da sua vida você vai ter contato com variação linguística. É lógico que quando a gente fala sobre o conteúdo de variação linguística, exige uma questão terminológica. Uma questão terminológica. E eu vou abordar essa questão terminológica. Agora eu preciso reforçar outro ponto que é muito importante dentro da teoria. Nem todo mundo que pesquisa variação linguística, nem todo mundo tem noção do que seja a variação linguística. Eu vou explicar montando um diagrama para você aqui, tá? Vou desenhar para você poder entender, joia? Vou desenhar para você entender. Você que está assistindo aí, já vai dando um like nessa parada agora. Vai esmerilhando o dedo no like aí que é para você entender. Então vamos pensar assim, ó. De um lado, nós temos o que a gente chama de norma padrão. Beleza? Pablo, o que é norma padrão? É o que as pessoas vão chamar aqui no Brasil de português correto, tá bom? Mas eu vou te explicar um pouquinho mais o que é esse esquema de norma padrão. Vamos pensar aqui. Quando você está estudando uma língua, existe aquela língua em um nível que nós chamamos de standard, né? Isso é o padrão. Ou seja, as pessoas que estudam determinada língua começam a verificar a ocorrência de determinadas formulações na escrita, na fala, em textos considerados textos bem escritos, de escritores renomados, de escritores que apresentam alguma envergadura intelectual, perfeito? A partir dessa identificação, nós temos algo conhecido como norma padrão. Pablo, às vezes eu fico com raiva de quem inventou essa gramática, porque não tinha o que fazer para ficar inventando tanta regra. Vamos começar pelo básico? A gramática, o estudo da gramática de uma língua não surgiu no Brasil, não surgiu com o português, tá? Aliás, nem surgiu com o início do português europeu, tá? Não surgiu lá. Surgiu na Grécia, beleza? Surgiu na Grécia. E lá naquele surgimento, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos os filósofos que já começavam a pensar a respeito da linguagem, pensando no seguinte: galera, se nós fôssemos eleger uma forma de escrever e falar que a gente dissesse assim, aí ó, eu vou bater palma para esse cara. Esse aqui escreve bem, esse domina. Esse é o espelho do que seria a língua ideal,
certo? Uma língua virtual que tá lá por cima de tudo, tipo, essa aqui é língua top mesmo, beleza? Aí quando eles pensaram isso, eles disseram assim, bem, vamos escolher um cara, vamos escolher um conjunto de obras, tá? Esse conjunto de obras não pode ser de alguém que está escrevendo agora. Por quê? Porque você concorda comigo? Se o cara está escrevendo agora, ele pode mudar aquilo que é o estilão dele? Pode, né? Então o que eles fizeram? Escolheram o Homero. O Homero que foi o cara, né, em tese o cara, que escreveu Ilíada e Odisseia. Perfeito? Então eles se pautaram pela escrita do Homero, que espelhava o que a gente chama de língua ideal. A partir disso, nomearam uma gramática. Então, o que é que a gramática é? A gramática é um conjunto de notações estruturais sobre o funcionamento de uma língua, tendo em vista uma maneira ideal de se exprimir, considerando a escrita. Então, para você pensar, a norma padrão é uma norma sobre a língua quando está escrita no modelo de expressão. A norma padrão é algo muito dificilmente materializado. Por quê? Porque ela vem de um texto, de outro recorte ali. E isso nós pontuamos em um livro chamado de gramática. Sacou? Pablo, qual é a melhor gramática que você recomenda para eu estudar? Honestamente, a que eu escrevi. Inclusive, ela está à venda no site da Editora Método, você encontra nas Americanas, nas melhores livrarias, na verdade. Você digita lá, Português Sistematizado, Pablo Jamilk, você acha a gramática que eu escrevi. E é importante você entender que a norma padrão é o ponto de partida para você pensar em variação. Por quê? Porque aquilo que é padrão não é variante. Eu queria trazer esse conceito, que é um conceito muito importante. Alguns pesquisadores, tá? Pesquisadores de sociolinguística, pesquisadores da linguística em si, que vão falar sobre variação, usam o termo variante padrão. Cara, é assim, ó, eu não consigo demonstrar para você como isso é uma coisa errada, tá? O cara falar variante padrão. Se você fosse da área de saúde, seria a mesma coisa que eu falar para você assim, ó, uma injeção intramuscular você dá na veia, entendeu? Sei lá, se fosse matemática, seria a mesma coisa que dizer para você, 2 mais 2 igual a, sei lá, 3, entendeu? A mesma coisa. Então, toma cuidado, velho. Quando nós pensamos em padrão, padrão, é o standard, é o que está estabelecido. Variante é aquilo que muda em relação ao padrão. É aquilo que diverge em relação ao padrão. Então, a partir das realizações individuais e de determinados grupos, nós começamos a observar variações da norma padrão. Então, nós temos aqui, ó, variação. A partir do padrão surge uma variação. Pablo, mas eu não posso admitir então que tudo é uma variação? Não, não pode. Por quê? Porque a partir de determinado momento histórico, nós decidimos, esta é a língua X, é o padrão dela. E daí para frente surgem as variações, beleza? Isso aconteceu com inglês, com francês, com espanhol, italiano, português, tá? Russo, alemão, todas as línguas possuem essas características, beleza? Existem ressalvas de língua para língua. Então, quando você pensa assim, Pablo, mas por que é que a gente vai pensar em uma variação ou estudar a norma? Se tem tanta regra e tanta exceção. Você precisa entender o seguinte, existe a língua padrão, certo? Você tem uma competência para falar determinada língua, escrever determinada língua. Depois, quando você começa a utilizar, você tem uma performance, que é, você utiliza isso. E no momento da utilização dessa determinada língua, você pode modificar algumas coisas, transgredir algumas normas. E a depender do seu propósito comunicativo, essa transgressão, essa alteração, vai reforçar ainda o seu modus de falar. Nesse caso, você acaba de demonstrar uma variação. E essas variações, quando ocorrem de maneira repetida, vão compor a língua. Então é por isso que você tem que entender, tá? É por isso que você tem que entender.
A partir da concepção de norma, nós começamos a entender as variações. Pablo, eu, como falante, como devo me portar em relação à variação? Você deve entender que tipo de variação existe, saber nomear o tipo da variação, entender de onde ela é proveniente e sempre respeitar a variação, beleza? Sempre respeitar a variação no momento em que ela ocorre. Porque, a depender da natureza de variação, você utiliza. Tudo bem? Joia! Vamos então trabalhar com essa natureza aqui, ó. Eu tenho aqui para você, eu vou projetar aqui, variação linguística. Deixa eu só pegar a minha caneta aqui. Senhores, variação linguística, tá? E vamos começar. Quais são os tipos de variação linguística? Nós temos alguns tipos. Esses nomes que eu vou colocar aqui são nomes que você precisa anotar aí no seu material. Anotar no seu materialzinho, porque isso costuma cair em algumas provas. Por exemplo, a banca AOCP. A banca AOCP utiliza essa terminologia que eu estou passando para você. Então você precisa anotar e entender isso na sua profundidade. Vamos entender? Vamos começar? Primeira forma aqui, chamamos de variações diafásicas, tá? Diafásicas. Para te explicar por que todas as variações começam com dia, você vai ver diafásica, diamésica, diatópica. Dia é um prefixo grego que significa por meio de. Beleza? Tá? Então, vamos pensar aqui, ó. A definição de variação diafásica. Essas variações representam as variações que se estabelecem em função do contexto comunicativo. Ou seja, a ocasião é que determina a maneira como nos dirigimos ao nosso interlocutor. Pensando aqui em nível de formalidade. Ou seja, quando nós estamos pensando num contexto mais formal ou mais informal, nós temos uma variação diafásica. Esse fase aqui que vai significar a situação. Então, por meio da situação, por isso diafásica. Vamos pensar. Quando você está conversando com uma pessoa da sua família, você utiliza uma forma de registro linguístico. Com um amigo, você utiliza outra forma de registro. Com o seu patrão, você utiliza outra forma. Se você estiver se dirigindo ao seu superior dentro da corporação, outra forma ainda. Então, o contexto comunicativo é aquilo que determina várias coisas. Veja, a sua seleção vocabular, as palavras que você puxa para falar ali, a ordem das palavras dentro de uma sentença, a concordância que você estabelece, o tratamento que você utiliza. Isso tem a ver com o contexto comunicativo. É o que a gente vai chamar de variação diafásica. Contextos mais formais, certo? Com uma comunicação mais tensa, exigem uma linguagem muito mais rebuscada, mais cuidada, beleza? Entenda, o rebuscamento não significa utilizar palavras complexas, significa apenas cuidar mais das normas gramaticais. Já um contexto mais informal tem essas normas mais afrouxadas. Vejamos o exemplo que eu coloquei aqui. O café é para eu tomar. Perceba que aqui eu não tenho uma forma alternativa, tá? Eu tenho aqui, ó, para eu tomar. Beleza? Aqui tá uma forma muito tranquila. Porém, eu observei todas as notações gramaticais, diferentemente de o café para eu tomar. Esse pra que nós temos aqui, eu estou cortando uma letrinha, certo? Estou cortando uma letra e utilizando uma forma menor. Só que você utiliza formas como pra em situações menos formais, situações mais próximas da informalidade. A mesma coisa eu trago nesse para aqui. A gente está estudando para a prova. Nós estamos estudando para a prova. Perceba, utilizar a forma a gente é muito menos formal do que utilizar a forma nós.
certo? Então aqui eu tenho isso que a gente vai identificar como essa variação diafásica. Aqui este pra, indicando a forma diminuída ou contraída, né? Ou sincopada dessa preposição. Aqui, ó, para a prova, eu substituo por pra prova. Veja, isso aqui tem a ver com o nível de formalidade, certo? Com o nível de formalidade. E podemos pensar em tantos outros exemplos aqui. Aqui eu não inseri, por exemplo, o fato de a pessoa utilizar o mim conjugando o verbo, que aí, se você levar em consideração a norma padrão, representa uma forma de corromper a norma padrão. Mas aí, dependendo de um contexto menos formal de comunicação, o cidadão pode utilizar. Lembre-se de que aqui nós estamos pensando a respeito da expressão do indivíduo. Como é que ele vai se exprimir. Esta primeira variação vai se chamar variação diafásica, tá? Segundo modelo de variação. Vamos lá. São as variações diatópicas. Lembre-se do prefixo dia por meio de. Tópica vem de topos, então aqui é por meio do lugar. Aqui tem a ver com as diferenças regionais, certo? As diferenças regionais de utilização. E aqui você vai pensar na utilização vocabular, construção sintática, certo? A própria maneira de falar determinadas palavras, tá? A diferença de pronúncia em relação a determinados locais. Nós sabemos que, se você levar em consideração, aqui eu vou pensar bem grosso modo, a região nordeste, a região sul do Brasil, há uma diferença muito gritante entre a pronúncia de determinados fonemas presentes na língua portuguesa. Vou trazer aqui algumas diferenças vocabulares, certo? Pense aqui comigo. Eu tenho as fórmulas abóbora e também girimum, certo? Eu posso pensar em mandioca, macaxeira e aipim. Mas aqui eu preciso fazer uma consideração. Muita gente comenta, e eu acho que isso é bem-vindo. Pablo, há diferenças entre mandioca, macaxeira e aipim. Algumas pessoas dizem que uma delas chega a ser venenosa se não for preparada corretamente. Perfeito. Porém, alguns manuais, e quando eu falo manuais, estou pensando nos manuais de linguística, trazem esses como exemplos de variação diatópica, tá? E por mais que eu compreenda o seu ponto de vista, eu tenho que entender o que é que pode aparecer em uma prova, tá? Então, pode aparecer em uma prova mandioca, macaxeira ou aipim como variação diatópica. E mesmo que você não considere, por saber das diferenças que estão imiscuídas ali, você vai precisar responder dessa forma. O recurso não vai invalidar nesse caso. Eu vou pegar outro caso aqui, ó. Veja, falar a palavra casaco, certo? Em alguns locais falam japona, em outros locais falam abrigo, certo? Então, um casaco grande, um casaco pesado, casaco de nylon, por exemplo, na região sudoeste do Paraná, é muito comum a pessoa falar japona, certo? Vestiu sua japona. Descendo mais ao sul, é comum você ouvir o termo abrigo. Então, esse tipo de diferença que se estabelece por meio da utilização em relação à região em que você vive, nós vamos chamar de variação diatópica, perfeito? Outro exemplo que eu tenho aqui para você é este. Garoto, que pode ser expresso como menino, como moleque, como guri ou como piá. É interessante como em cada região você tem esse tipo de forma. Vamos imaginar aqui que nós considerássemos, por exemplo, a diferença entre o português brasileiro e o português europeu, certo? Quando eu falo garoto aqui, ou menino, eu tenho uma construção, eu tenho uma forma. Em Portugal, nós podemos falar puto, certo? Que significa, em tese, a mesma coisa. Aqueles meninos, aqueles putos, certo? É assim que se fala em outras regiões, principalmente considerando o português europeu. Há diferenças muito gritantes entre as realizações da língua portuguesa falada no Brasil e da língua portuguesa chamada de português europeu, né? Para não pensar nos outros locais, para ter que listar todos os outros locais. Há muitas diferenças. Veja, essa foi a variação diatópica. Agora olha essa aqui. Variações diastráticas, certo? O que é isso? Diastráticas. Nós temos aqui que são variações
que ocorrem em virtude da convivência entre os grupos sociais. Para tentar associar de uma maneira mais fácil, pense tráticas aqui como um sinônimo de trato, de convivência, certo? Então, são variações associadas aos grupos sociais. Então, vamos pegar exemplo aqui, ó. A linguagem particular dos advogados, linguagem dos grupos sociais como surfistas, skatistas, a linguagem da classe médica, a linguagem falada entre os professores, linguagem falada entre os concurseiros, tá? Nós estamos pensando em grupos sociais, certo? Grupo social, nesse caso é uma variação diastrática. Vamos pensar aqui, ó, isso tem a ver com o grupo. Aqui não chega a ser um dialeto diferente. Aliás, houve uma questão na última prova do Enem muito polêmica, porque aqui você tinha uma variação diastrática e não tinha um dialeto, e o Enem falava em dialeto, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa terminologia, tá? Muito cuidado. Pessoal do rock and roll, por exemplo, possui uma linguagem com variação diastrática, algumas manifestações. O pessoal, vamos pegar outro exemplo aqui, do motociclismo também. Toda vez que você identificar um grupo social que possui uma linguagem com registros próprios, você tem essa variação diastrática. Vou citar um exemplo aqui muito curioso. Você já percebeu que é muito comum os bacharéis em direito chamarem uns aos outros pelo termo doutor, ainda que não possuam um título de doutor, né? Pensando aqui no título acadêmico. Por quê? Porque a partir daquela ideia de que era necessário chamar o médico ou o advogado de doutor, isso acabou se transformando em uma forma de tratamento dentro da própria classe, certo? Dentro da própria classe, virou uma forma de deferência entre os indivíduos dessa classe. Isso pode ser indicado, isso pode aparecer como uma forma de variação diastrática, certo? Isso aqui é um exemplo. Falar que alguém tomou um caldo, tá? Tem um significado, por exemplo, se você estiver em Goiânia. Ah, eu tomei um caldo, beleza? Show de bola, eu morei em Goiânia e quando você fala que tomou um caldo em Goiânia, todo mundo vai sacar o que é. Se você estiver na praia e disser que alguém tomou um caldo, o significado será outro. Essa é uma variação relativa à expressão e que tem a ver com o grupo social. Veja, o grupo social de quem pega onda, certo? Então aqui eu pude tirar uma variação que era diatópica, pensando lá no local, olha só, pensando lá no local, na região ali de Goiânia, tá? Ou Goiás, vamos pegar aqui, e joguei para uma variação diastrática, que tem a ver com o grupo das pessoas que pegam onda. E eu analisei a mesma expressão. Está vendo? Isso é uma coisa muito interessante, mas você percebe que as fronteiras dentro desse conteúdo são fronteiras complexas? Pablo, por que são fronteiras complexas? Porque se você analisar, diversas dessas manifestações podem receber mais de um nome. E aí? E aí não existe uma palavra final a esse respeito. Alguns pesquisadores utilizam uma terminologia, outros pesquisadores utilizam outra terminologia. Por isso que eu sempre considero algo arriscado, tá? Cobrar esse tipo de variação em prova, que exige uma resposta objetiva. Olha a outra modalidade de variação que nós temos aqui, a chamada variação diacrônica. Dia por meio de cronos, tempo, certo? Por meio do tempo. Então, variações relativas ao momento histórico da manifestação comunicativa, certo? Então vamos pensar aqui, ó. Uma variante diacrônica é aquilo que vai mudando em relação ao tempo. E essa mudança pode ocorrer por diversas razões. Uma dessas razões é o que a gente chama de metaplasmo, transformação no vocábulo, tá? Vamos pegar um exemplo. A palavra fresta. Você já ouviu fresta? Do tipo, ali tem uma fresta aberta. Já ouviu, né? Provavelmente. Então, a palavra fresta vem da palavra fenestra. Fenestra é janela, certo? Que vem da palavra finestra no italiano, que é janela. Então, você tem finestra, fenestra,
fresta, certo? Lógico que eu estou abreviando essa transformação, mas essa é uma transformação que foi ocorrendo com o tempo. E a transformação diacrônica é curiosa porque várias formas vocabulares acabam sobrevivendo ao mesmo tempo. Alguns registros vão se perdendo, outros acabam por se manter. Se você pensar na transformação da expressão vossa mercê até a forma você. Vamos pensar aqui, ó. Nós tínhamos vossa mercê, beleza? Pronome de tratamento, para que você pudesse falar com alguém, certo? Que não tem um tratamento assim tão íntimo, mas também não é um desconhecido. Então, vossa mercê foi se transformando ao longo do tempo. Como é que isso aqui foi se transformando? Virou alguma coisa como veja só, você tinha aqui a forma vossa mercê, beleza? Juntamos em uma palavra já, mudamos um pouquinho. Você mercê foi se transformando. Você mercê, certo? Vamos cortando palavras. Você. Joia? Se você parar para pensar, a variação diacrônica não acabou aí. Por quê? Porque pare para pensar, cara. Nós tivemos o você utilizando a linguagem do internetês, cortamos o você, acabou ficando só o C. Daqui a gente nem mais vai ter, vai fazer assim só, para a pessoa entender. Mas veja, vossa mercê, vossa mercê, você mercê, você mercê, você vc, C. Isso é uma transformação que foi ocorrendo com o tempo, com o uso, certo? Isso é uma transformação diacrônica, tá? Houve cortes aqui, mudanças de letra, que é o que aí sim a gente utiliza o processo de transformação, que é aquilo que eu mencionei anteriormente, chamado de metaplasmo, certo? Vai se alterando. Esse processo aqui nós estudamos lá em uma matéria chamada de filologia, que a gente vai estudar de onde vem e como as transformações ocorreram. Na linguística, você vai entender que se trata de uma variação por diacronia, né? Passando pelo tempo. Agora, o curioso é você perceber que se alguém escrever hoje vossa mercê desse jeito, ou você mercê, obviamente você vai falar, você escreveu uma coisa errada. Mas veja, essa já foi uma forma legítima da língua portuguesa. Se nessa época, tá, do você mercê, alguém escrevesse você, ou escrevesse o VC, pare para pensar hoje a polêmica que é você utilizar essas três formas, tá? Você utilizar essas três formas. Então fala assim, Pablo, mas cara, isso aqui é uma coisa ridícula, porque é você que se escreve, não VC, nem C, onde é que já se viu? Hoje, os seus olhos estão acostumados a isso como uma forma padrão, e isso aqui como variações diafásicas, certo? Lembra que eu tinha mencionado anteriormente do contexto comunicativo? Você vai ver que ela é tanto diafásica quanto diamésica, daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? E aqui, ó, você percebe que isso aqui é algo informal. E você pensa, isso nunca vai fazer parte da língua. Talvez uma pessoa dessa época tenha dito, você nunca vai fazer parte da língua. Entende? Em uma língua, existem forças centrípetas e forças centrífugas. O que é uma força centrípeta? É aquela que quer manter a língua como está. Professores de gramática, os gramáticos, os filólogos, certo? Gramatólogos. Nós vamos estudando a língua como ela é, na sua manifestação sincrônica, neste momento. Então, neste momento, temos isto, tá? E aí, as forças centrífugas são os falantes da língua. Porque os falantes vão transformando a linguagem, certo? Vão transformando a língua em si. Essa é uma transformação. Aí você fala, Pablo, como é que pode? Então, você vai me dizer que daqui uns dias, uma letra só vai significar um pronome, tá? Onde é que já se viu? Onde é que existe isso? Vou te dizer. Em inglês, I significa eu. É uma letra só, que significa um pronome. Beleza? Em russo,
Ya, que está aqui, certo? Ya significa eu. Você entendeu? Então, ó, eu tenho aqui, ó, uma letra com esse significado. Então, pode ser que em algum futuro isso aqui signifique você. Depende da evolução, tá? Da língua. Depende da evolução da língua. É muito importante que você saiba analisar essa natureza de variação. Também para você não ficar achando que língua portuguesa é só um livrão louco lá de gramática e que você entende isso de qualquer forma, tá? Vamos pegar ali outra natureza de variação. Tá lá a chamada variação diamésica. Diamésica é aquela que ela é relativa ao meio pelo qual ocorre a comunicação. Então, se você tem por meio eletrônico, por exemplo, um e-mail, beleza? Se você tem ali um SMS, que hoje quase ninguém usa, mas as empresas usam SMS, beleza? E a galera que tenta te dar golpe. Se você tem lá um WhatsApp, beleza? Eu vou colocar aqui, só de tiração de onda, um Zap Zap, que agora a galera já chama assim, certo? É mais uma forma de variação, beleza? Se você tem um WhatsApp, se você tem aqui eu estava mencionando meio eletrônico, certo? Mas você tem aqui, ó, uma carta, porque ainda há carta hoje. Se você tem uma correspondência oficial, que é uma forma de comunicação altamente tensa, altamente formal, um bilhete que você pode deixar, se é comunicação por meio da oralidade. Então você vai pensar que muitas formas de variação podem estar envolvidas naquele momento. Eu tenho uma variação diamésica. Quer dizer, quando você manda um WhatsApp, você não pode enviar um emoji? O emoji não pode ter um significado? Pode ter, cara. Porque para pensar, uma pessoa escreveu assim, hoje vou fazer um bolo de chocolate. Aí você responde com aquele emoji, assim, ó. Certo? Com uma linguinha. O que você quer dizer com isso aqui? Talvez alguma coisa como, que delícia, beleza? Ou a pessoa fala, hoje vou fazer um bolo de chocolate, certo? Aí você responde com um emoji assim. Provavelmente esse choro vai significar algo como, não posso comer, ou tô de dieta, ou não estarei aí. Se bem que esse emoji que eu desenhei parece mais que alguém furou os olhos e a pessoa tá sangrando, né? Mas é só um exemplo. Então, veja, o meio também interfere, certo? Na variação. É lógico que interfere. Por exemplo, quando eu estou falando para você, a velocidade da minha fala é alta. A minha fala é veloz. Pode ser que em algum momento eu não estabeleça uma concordância que eu estabeleceria no momento da escrita, certo? Tanto que existe um ditado, né, que é verba vola, pena manere. Ou seja, a palavra voa, a pena se arrasta. Quando você escreve lentamente, calculando, pensando, avaliando essas regras. Já na fala, isso é muito mais rápido. Por isso que a fala dá vazão a esses registros. Por isso que muitas transformações na língua ocorreram justamente das sociedades que eram mais orais para sociedades mais altamente escritas, tá? A sociedade hoje, quer você queira, quer não, é altamente escrita. Por quê? Se você levar em consideração, nós temos a mania de registrar tudo que fazemos, tá? Outrora, até mesmo os textos, as lendas, os mitos, tudo isso era passado como? Boca a boca, pela oralidade, certo? Então, essas são as variações, as nomenclaturas de variação mais comuns, tá? Que você vai poder encontrar numa prova. Mais especificações aqui. Então, nós podemos chamar de variedades geográficas, pensando na região, certo? Ou seja, diatópica. Variedades históricas, pensando no momento, ou seja, diacrônica. As sociais, pensando nos grupos sociais, que eu havia mencionado ali. Então, diastrática e situacionais, certo? Veja bem,
A situacional foi a primeira que eu mencionei, certo? Tá aqui, ó. Qual era a situacional? Diafásica. Tranquilo? Muito bem. Daqui para frente, eu queria trazer alguns exemplos. Por exemplo, variedade geográfica, tá? Eu trouxe aqui alguns casos, só vocabulários de diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal, ou português europeu. Então você veja, por exemplo, aqui, ó, você tem diferença de vocabulário. Numa consulta breve na internet você encontra isso. Abridor, no Brasil, em Portugal, tira cápsulas. Açougue, no Brasil, em Portugal, talho. Tanto que açougueiro, em Portugal, se fala talhista, né? Talhista, quem faz um talho, certo? Ou seja, corte. Você tem aqui, ó, aeromoça, no Brasil, hospedeira de bordo, que aqui deveria ser comissária de bordo, né? Apostila, sebenta. Bala, rebuçado. Banheiro, casa de banho. Cafezinho, bica. É bica que se fala. Carteira de identidade, lá em Portugal, bilhete de identidade. Carteira de motorista, carta de condução. Já houve um momento histórico em que no Brasil nós falávamos carta mesmo. Há mais outros casos aqui, quero que você observe. Celular, lá em Portugal, telemóvel. Então aqui, ó, vou deixar Brasil e aqui Portugal, tá? Para não ficar tendo que explicar toda hora. Conversível, descapotável. Faixa de pedestres, passadeira. Fila, aqui pode ser fila ou bicha, mas bicha é uma gíria. Geladeira, frigorífico. Grampeador, agrafador. História em quadrinhos, lá, banda desenhada. Injeção, injeção ou pica. Mas aqui, ó, uma gíria, é gíria. Meias, peugas. Ônibus, autocarro. Pedestre, peão. Olha a diferença, olha o significado de peão no Brasil. Ponto de ônibus, paragem. Professor particular, um explicador. Sanduíche, sandes. Sorvete, lá um gelado, que segue a tendência na Europa de chamar de gelato, né, como na Itália. Suco, sumo, tá? Trem, comboio. Vitrine, montra, olha que diferente. Esse aqui é comum, xícara lá, chávena, beleza? Então aqui nós temos algumas diferenças vocabulares entre Brasil e Portugal. Agora você pega aqui, ó, variedades históricas, elas podem ser relacionadas à mudança linguística, em ortografia, acentuação ou arcaísmos na linguagem. Vamos pensar, por exemplo, que hoje nós temos um novo acordo ortográfico que estabeleceu diversas formas, né, alteradas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Antigamente nós colocávamos acento na palavra voo, certo? Hoje não há mais esse acento. A paroxítona com o O duplicado perdeu o acento. Então, se você buscar uma obra publicada antes de 2009, você vai encontrar vou, enjoo, magou, perdoo, tudo com acento. Leem, vem, creem, deem, todos esses verbos também com acento. Depois disso, você vai perceber que isso desapareceu. Mesma coisa, se você pegar um livro publicado antes de 1973, você vai encontrar formas distintas de acentuação. Se você buscar um livro publicado em 1830, você vai encontrar formas distintas. Por exemplo, a palavra alguma com 2 M's, tá? Porque essas são formas de variação histórica, beleza? Então essa variação histórica se faz notar fundamentalmente na forma como você escreve a palavra, certo? Depois, nas variedades sociais, podem estar relacionadas à classe social, ao nível de instrução, à etnia, à idade ou a agrupamentos sociais específicos. Então, por exemplo, se você pensar nos registros de pessoas com baixa escolaridade, você vai identificar algumas fórmulas semelhantes, né? Por exemplo, alguns desvios de concordância, alguns equívocos de regência, e eles estão associados ao nível de instrução. Tá? Determinados grupos étnicos utilizam determinadas formas vocabulares
porque isso vai fazer parte da sua construção étnica. Mesma coisa, a idade. Você utiliza a mesma forma de falar ou de escrever que seus filhos, ou que seus pais, ou que seus avós. Nós temos aqui variedades que são de ordem social. Se nós pensarmos estritamente, até mesmo existe uma forma de variação de gênero. Homens e mulheres, vamos pensar só nesse caso, homens e mulheres podem não utilizar as mesmas formas de expressão, tá? Homem talvez vá utilizar uma quantidade X de vocábulos distinta, né, essa quantidade distinta dos vocábulos utilizados pelo universo feminino. E isso também tem a ver com a variedade social, perfeito? Depois, nós temos aqui o que eu quis mencionar como variedade situacional, que são relacionadas à situação comunicativa, os níveis de formalidade e obediência às regras da gramática normativa. Bem, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu falo com minha esposa, com os meus pais, com as minhas irmãs, eu utilizo uma sintaxe mais afrouxada. Por quê? Porque ficaria algo muito artificial eu utilizar uma forma e rebuscar o tempo todo, certo? Então, nessa forma mais próxima de familiaridade, nós utilizamos um registro mais coloquial. Esse coloquial que tem a ver com a fala, né? Tem a ver com a fala. Então, esse registro mais coloquial é algo que tem a ver com a situação comunicativa, certo? A situação comunicativa, aquela variação diastrática que eu havia comentado. Quando você fala com alguém que tem intimidade, certo? Você utiliza uma forma menos tensa, menos rigorosa. Então, isso tem a ver com a situação comunicativa, aquilo que eu havia mencionado. Perfeito? Então, muito cuidado. Pablo, existem outras definições que são importantes para eu saber? Sim. Eu vou colocar aqui agora, eu preciso de que você anote algumas definições para que você não se confunda no estudo de variação linguística, certo? Então vamos lá. Primeiramente, quando nós falamos sobre dialeto, o que é um dialeto? Um dialeto é uma variante diatópica. Isso significa o quê? É aquela forma falada por uma comunidade geograficamente definida, certo? Então, dialeto tem a ver com a comunidade geograficamente definida. No Brasil, é muito complicado estudar dialeto. Por quê? Porque a variação dialetal, a variação diatópica aqui, não é tão simples de perceber quanto você percebe em outras regiões. Vamos pensar, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, você tem vários dialetos do alemão, certo? Então, quando você observa ali algumas formas de pronunciar, a velocidade da fala, você consegue perceber isso e delinear geograficamente. A mesma coisa na Itália. Na Itália, isso é bem visível, certo? No Brasil, existe um atlas linguístico que tenta mapear essas variedades diatópicas e é muito completo, é um trabalho muito legal. Mas, como esse é um estudo muito mais voltado para a linguística do que para a gramática, o estudante regular não consegue perceber isso ainda muito bem. Quando você está estudando outra língua, principalmente uma dessas línguas que eu mencionei, o italiano ou o alemão, você ouve muito falar a respeito dessas formas dialetais, tá? Mas então o que você tem que ter claro na sua mente? O dialeto é uma variante diatópica e você sempre considera isso que eu acabei de marcar, que são formas faladas por comunidades geograficamente definidas. Aqui vale um comentário. Aquela questão do Enem, que trouxe muita polêmica, até comentei isso no meu canal do YouTube, que trouxe muita polêmica, que falava do dialeto trans, tá? Ela tinha um erro conceitual. O problema nem era aparecer o trans ali, tá? O problema não era isso, porque muita gente achou que o problema fosse esse. O problema era falar dialeto trans, porque a forma de expressão trans
é uma variação diastrática, é de grupo social, não é um dialeto, entendeu? Dialeto tem a ver com a variação diatópica. Esse foi o problema do conceito, da questão, tá? Cobraram um conceito de maneira incorreta. Veja, esse assunto nem é bem explicado para os alunos. Imagine então ser cobrado dessa forma incorreta. Não, uma mudança linguística, nem toda mudança linguística é dialeto. Você entende? É isso que eu estou explicando aqui para você. Agora veja, socioleto. O que é um socioleto? É uma variedade falada por comunidade socialmente definida, ou seja, grupos de indivíduos que, tendo características sociais em comum, profissão, faixa etária, etc., usam termos técnicos, gírias, fraseados que os distinguem dos demais falantes de sua comunidade. É o chamado dialeto social, e ainda nem poderia utilizar o termo dialeto, né? Manifestação social ou variante diastrática. Era esse o termo, beleza? Dialeto social é um termo de empréstimo, que é condenável. Perfeito? Depois, língua padrão ou norma padrão. É a forma que ilustra a língua ideal preconizada pelos gramáticos normativos. É aquilo que você estuda como gramática ou língua espelhada numa língua virtual. Idioleto. Não tem nada a ver com idiota, tá? Idioleto é uma variedade peculiar a um único indivíduo, certo? Ou seja, você conversa com aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa fala umas palavras diferentes, né? Parece que só ele utiliza aquele conjunto. Se você levar isso à última instância, todas as pessoas falam um idioleto. Por quê? Porque você utiliza uma quantidade X de vocábulos do seu léxico que pertence a você. Se nós fôssemos pontuar todas as palavras que você conhece e que você utiliza, nós teríamos ali como pontuar o seu idioleto. Ou seja, o idioleto que o Pablo Jamil que utiliza tem X palavras. O idioleto que o João das Couves utiliza tem Y palavras, entende? O idioleto seria o conjunto da forma peculiar e única de um indivíduo se expressar, certo? Você pode observar isso por formas que só você utiliza e que outras pessoas não utilizam. E, aliás, você pode até testar a sua influência por meio do idioleto. Quando uma pessoa começa a utilizar um conjunto vocabular semelhante ao seu e que ela não utilizava antes, ela pode ter recebido influência idioletal, tá, da sua forma de falar. Muito bem? Depois, nós temos o etnoleto, que é a variedade falada pelos membros de uma etnia. Esse é um termo pouco utilizado, tá? Por quê? Porque como ele ocorre em uma área costumeiramente geograficamente definida, costuma coincidir com o conceito de dialeto. Então, etnoleto e dialeto costumam ser tomados como elementos sinônimos. São sinônimos a rigor? Não necessariamente, mas podem ser tomados como sinônimos, tá? E depois temos um conceito que é de ecoleto, certo? É um idioleto adotado por um número muito reduzido de pessoas. Então vamos pensar, por exemplo, um grupo de amigos, um grupo de familiares que utilizam essas formas, que serão as formas de um idioleto. Ou seja, na minha família todo mundo utiliza essa expressão para tal coisa. E isso é comum e só nós nos entendemos. Tá? No meu grupo de amigos utilizamos essa forma vocabular, essa construção, e nós nos entendemos. Isso passa a ser um ecoleto, certo? Pablo, esse tipo de conteúdo cai como? Duas maneiras. Primeira maneira, pedem para você avaliar qual é a variante linguística em determinada expressão. Você vai ter que saber esses nomes que eu mencionei agora há pouco, a definição. Em alguns casos, saber até mesmo explicar essas formas, tá? Tá chegando aqui o professor Johnny. Eu tô vendo tua aula lá fora, explicando sobre algumas formas de palavras, né? Que significam... Vem falar isso aqui, professor Johnny. Na verdade, eu quero que você explique, professor. Vem. Fala pra gente. Salve, galera. Boa tarde a todos vocês que estão aí. Eu tô lá fora vendo a aula do Pablo, gravei ali um pouquinho matemática, aí tô lá fora vendo, né? Expressões que servem em certos grupos, não servem em outro, né? Correto. Até compõe a cultura de certo grupo, que exato, logicamente é particular, né? Se fosse universal não teria cultura.
E aí eu lembrei de uma que nos cabe aqui ao nosso grupo de professores. Diga. E que você pode ou não pode, dependendo do momento, explicar pra galera, que é o que significa bivac. Entendeu? Que é um termo que para nós, professores do Focus aqui, nós falamos bastante do bivac ao longo da viagem no final de semana. Você poderia explicar para eles aí, para você entender o que é um termo que se encaixa a um grupo, talvez vocês não saibam o que é bivac. Pois é. Nós então tivemos nos últimos dias um evento, certo? E viajamos para esse evento. Nesse evento, os professores do Focus Concurso estavam lá, e aí no meio da conversa surgiu esse termo, bivac. Quem surgiu com esse termo? Um amigo meu, egrégio professor Érico Araújo, e mencionou que essa era uma prática comum, né? Essa é uma prática comum entre quem? Entre os militares? Entre os militares. Pois é, porque o professor Érico Araújo é militar, aposentado. Sargento da reserva do nosso queridíssimo exército, né, da Força Brasileira. Exato. E aí o que acontece? Como o professor Érico não explicou para nós o que era o tal do bivac, o que era bivac, que é tão comum assim nas Forças Armadas, a gente ficou pensando, bivac, é uma palavra engraçada, bivac, né? Pois é, e aí o que aconteceu? Nós começamos a atribuir um novo significado ao termo bivac. E bivac virou qualquer coisa ao longo da viagem. Isso é verdade. Então alguém falava alguma coisa, tá fazendo um bivac. Certo? E agora entenda, se você colocasse todo esse mesmo grupo de professores conversando posteriormente e alguém mencionasse o termo bivac, ele seria compreendido por esse grupo de professores em uma acepção terminológica. Isso é um ecoleto. Isso é um ecoleto. Ecoleto. Determinada comunidade de poucos indivíduos utilizando a manifestação singular. Ah, entendi. Então, para nós, bivac passou a ter um outro significado que só serve para nós. Um outro estranho, você, por exemplo, ia olhar e ia falar, esses caras tão loucos, né? O que é esse bivac é o que para eles? De acordo com o Pedro Freitas, acampar sem a utilização de barracas. Ao ar livre. Como o Araújo não teve tempo de explicar para nós, porque tão logo ele pronunciou bivac, nós já então o interpelamos, já demos um novo significado, bem pior a bivac, né? Que não esse aí tão puro e tão nobre. Para nós, bivac é uma coisa engraçada. Também conhecido como piada interna, esse ecoleto, né? É o mesmo esquema, certo? Então veja, esse é um exemplo de ecoleto. Pablo, existem mais formas variantes? Não. Tanto que eu tô vendo a galera comentar assim, perdeu o foco, nem parece aula com o edital aberto, que tá tendo muita enrolação. Não, isso faz parte, isso é um exemplo do conteúdo, diga-se de passagem. O ecoleto é essa palavra, na verdade. É um exemplo disso, tá? Então isso que o Johnny trouxe aqui, que ele trouxe à baila, é um exemplo de ecoleto, é um exemplo de variação linguística, tá? É um exemplo de variação linguística. O conteúdo de variação linguística, você não vai ficar pensando assim, o Paulo vai colocar umas frases, ele vai fazer análise sintática. Não é isso variação linguística. Variação linguística é você reconhecer como os processos de variação ocorrem e por que razão. Por exemplo, se eu olhasse alguém ali agora e eu falasse, esse cara que mandou essa mensagem é um bisonho, certo? Para nós concurseiros, bisonho tem um significado. Exatamente. Certo? É um exemplo de ecoleto. Não. Não, por quê? Não, porque daí, veja só, a comunidade de concurseiros é muito maior do que a comunidade, vamos pensar, da comunidade que conhecer aquele termo bivac. Certo? Tem que ser uma pequena comunidade. Exato. Então, Entendi. nesse caso, a gente chama de variação diastrática. Olha só, isso cai em prova, cara? Cai em prova. Puta que Quando pariu. cai variação linguística, cai esse tipo de termo. Olha aí pro cara que mandou aquela enrolação, ele já aprendeu. O ecoleto só vale se for um pequeno grupo de pessoas. Você, seus parentes em casa, aí, a família, Grupo familiar. de amigos, isso, mas tipo de pequeno. Se eu falo bisonho, que vale para uma comunidade grande, aí é uma variação diastrática. Ou variação social, né? Considerada em relação ao grupo social. Olha que legal, cara. Forma. Essa partezinha e chatinha, né? Não sei. Cara, é muito detalhe. Por que isso aqui é mais complicado, Johnny? Porque é linguística, não é gramática. Não é gramática, claro. Entendeu? Não é gramática, é linguística. A linguística dá muito mais trabalho, porque ela não é ensinada nas escolas. Eu nunca vi isso na escola. A linguística é trabalho do linguista, é lá da universidade, é pesquisa universitária. Entendeu? E algumas bancas colocam isso, só que colocam de maneira temerária, é o que eu estava explicando. Por que colocam de maneira temerária? Porque os autores divergem na nomenclatura. Entendi.
Entendi. Olha aí, galera, entrei rapidinho, 3 minutinhos aqui, aprendi o que é ecoleto, variação diastrática, lembrei, apareceu o aluno bizonho aqui já, e eu vou nessa. O Pablo explicou o que é bivac. Cara, olha só, e eu aprendi até que enfim o que é o tal do bivac. Aprendeu. Acampar ao ar livre, sem nenhum tipo de barraca. Era tão simplesinho. Galera, valeu, Pablinho, eu vou descansar, cara. Valeu, Johnny. Um idão hoje. Minha galera, então era justamente isso que eu queria trazer para os senhores hoje, essa análise sobre o que é variação linguística, certo? Fico muito grato por vocês terem acompanhado até agora, deixado aquele like aí, não esqueça, faça sua inscrição no canal para você não perder as atualizações, tá? Sempre que houver uma aula diferenciada, você vai receber aí para você poder acompanhar, certo? Muito obrigado, desejo que vocês agora consigam assistir novamente a essa aula, anotar todos os conceitos e aplicar na hora da sua prova. Um grande abraço, até a próxima, força guerreiros!